Olá, eu sou o professor Jap, estamos aqui para mais uma aula de física e agora trataremos do movimento vertical no vácuo. Na nossa imagem aqui eu tenho uma bolinha sendo abandonada e nosso senso comum nos diz que se eu abandonar um objeto, esse objeto irá cair. Não vamos nos ater ao detalhe de por que ele vai cair, né? Vamos nos concentrar em como ele vai cair, tá certo? Porque é disso que trata a cinemática. Que velocidades ela vai atingir, se ela vai acelerar, se vai frear, dentre outras características. Então esse é o movimento vertical no vácuo, tá certo? Você deve estar se perguntando, mas por que o vácuo? Eu não vou fazer nada no vácuo, que lá eu não respiro. Pois é, mas para que o movimento vertical seja tratado de uma forma mais simples para que você entenda, nós vamos ter que admitir que esse movimento acontece no vácuo. Por quê? Isso é uma contribuição de Galileu Galilei. A contribuição dele para a compreensão do fenômeno de queda livre pode ser resumida em qualquer ponto da Terra e na ausência da resistência do ar, todos os objetos caem com a mesma aceleração constante. Então, para admitir aceleração constante, para chamar esse movimento no futuro de movimento uniformemente variado, nós vamos ter que admitir o vácuo. Tá certo? No vácuo, tanto uma pena como uma pedra, eles cairiam iguais. Tá certo? Segundo Galileu Galilei, no vácuo, independente do formato, do tamanho e da massa do objeto, esses objetos caem com a mesma aceleração. Se considerarmos o ar, isso não irá acontecer. Nós sabemos que no ar, se eu soltar uma pena e soltar uma pedra, a pedra irá cair primeiro. Então, cada movimento deveria ser tratado distintamente, de acordo com o formato do objeto, com a massa dele. Isso seria muito complicado. Aqui no ensino médio, nós trataremos do movimento no vácuo, tá certo? Pois bem, então o que é isso? Todo movimento vertical no vácuo é um movimento uniformemente variado, onde a aceleração do movimento é a aceleração da gravidade, tá certo? Próximo ao nosso planetinha aqui, próximo ao planetinha Terra, próximo da superfície do nosso planeta, né? A aceleração da gravidade vale aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Isso geralmente é arredondado para 10 para facilitar um pouco os cálculos. Numa próxima aula, quando pudermos falar de força-peso, quando pudermos falar de campo gravitacional, vocês vão entender melhor o porquê dessa aceleração e o porquê desse valor. Por enquanto, vamos adotar que os movimentos verticais no vácuo próximos da nossa superfície têm aceleração constante de valor 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá certo? Bom, em que isso interfere? Nós temos todas aquelas funções do MUV. Nós temos o que eu mostrei na aula do MUV, o sorvetão, né, o voat e a equação de Torricelli. Perceba que no movimento vertical as equações vão ficar muito parecidas, tá certo? Eu só fiz trocar a letra S pela letra H. Entenda que eu estou trocando a letra, mas eu não estou trocando o significado dela. H continua sendo uma posição, mas ela vai ser uma posição vertical e eu estou chamando de H para você lembrar que isso é uma altura. Na vertical, as posições são as alturas. Então, no lugar de S e S0, eu vou usar H e H0. Repito, continuam sendo posições, só que agora na vertical. Outra mudança significativa é a da aceleração, que no lugar de chamar de A, eu quero chamar de G, para você lembrar que essa aceleração é da gravidade. Eu não quero, eu não gosto de mudar as letras. Não tem problema, você pode continuar usando as mesmas equações com as mesmas letrinhas do MUV. O movimento vertical no vácuo é um MUV, tá certo? Só que a aceleração é constante, é a gravidade. Então nós podemos usar o sorvetão, o voat e a equação de Torricelli, tá certo? Bom, é importante que dentro do movimento vertical você tenha um senso mais apurado de referencial. Na vertical nós temos dois tipos de referencial, referencial para cima e referencial para baixo. O que é o referencial? É o sentido que você chama de positivo. Se eu considerar que as alturas, por exemplo, elas crescem do zero para cima, então as alturas são positivas, então tudo que apontar para cima é positivo, tudo que apontar para baixo é negativo. Por exemplo, uma velocidade para cima é positiva, uma velocidade para baixo é negativa, e a aceleração da gravidade, que sempre é para baixo. Esse referencial é o referencial que eu geralmente adoto, tá certo? Se a questão me deixar livre, se a questão não forçar um desenho para usar o desenho dela, eu uso esse referencial daí. Porém, existe um segundo referencial. Eu posso considerar
que as posições do 0 para cima são negativas. E daí o referencial para baixo seria positivo. Tudo que apontar para cima seria negativo. Tudo que apontar para baixo seria positivo. E aí a aceleração da gravidade seria positiva. Tá certo? Repito, eu prefiro usar o referencial da esquerda, beleza? É mais fácil. Bom, dois movimentos verticais são bastante conhecidos. O movimento de queda livre, primeiro. O que é um movimento de queda livre? A partir de uma velocidade inicial zero, o objeto cai e acelera para baixo, atingindo o solo com uma velocidade diferente de zero. Repito, a partir de uma velocidade nula ele é abandonado e acelera para baixo. Tá certo? Essa é a queda livre. É o fato da sua primeira velocidade ser zero. Lembrando que a expressão livre, queda livre, só ocorre no vácuo. Lançamento vertical para cima. A velocidade inicial é zero. Ele sobe retardado, para na altura máxima e acelera para baixo. Vamos ver de novo? Ele, a partir de uma velocidade inicial diferente de zero, ele sobe retardado, freando, né? Para na altura máxima e acelera para baixo. Esse é o movimento vertical, é o lançamento vertical no vácuo, tá certo? Bom, pessoal, essa foi a nossa videoaula. Muito obrigado pela audiência, parabéns pela paciência. Aqui estão todos os nossos contatos, Facebook, YouTube, para você ter acesso ao nosso Moodle, MS Física, onde você vai ter todos esses conteúdos muito mais aprofundados, com lista de exercícios, simulados, entre outras coisas. Você nos envia um e-mail solicitando fazer parte dessa comunidade e nós criaremos um login e uma senha para vocês. Ok? Aquele abraço.